Olá, meus amados, mais uma vez com nossa aula de teontologia. Hoje, Deus, um ser autônomo. Eu não costumo fazer isso, mas eu percebi que quando você se inscreve no canal e deixa o seu joinha ou comentário, a plataforma, o YouTube, ele indica o vídeo para mais pessoas, e assim mais pessoas são alcançadas com esta informação. Ok? Então, aproveite e faça isso agora. Então, nossa aula Deus, um ser autônomo. Abram suas Bíblias. Então, dentre todos os viventes, Deus é o único ser que possui existência autônoma. Isto é, existência que depende apenas dele mesmo. Isto é, ele não depende de nada nem de ninguém para que possa derivar seu modo de existir. Deus é o único ser autoexistente e que possui independência absoluta. Ele não depende de nada. É necessário aqui fazer uma observação a respeito da existência do homem em relação à existência de Deus. O homem é um ser dependente. Eu e você somos seres dependentes em todas as etapas da existência, sem exceção. Deus foi o causador da nossa existência. O homem é um ser que tem como causa na sua origem, o próprio Deus. No que tange esta doutrina, quando miramos a existência humana, vemos que o homem depende não somente de ser criado ou ter sido criado. E lá em Gênesis 2:7. Quem tem a Bíblia em mãos pode acompanhar perfeitamente aí. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então veja, o Senhor moldou o homem de um material primário, de uma matéria primária, que era o rapar. Tá? Rapar é um pó fino. Essa palavra também é encontrada em Isaías, quando ele diz que as nações para Deus são como um pó fino que se levanta. Isto é, um pó quase insignificante. Então, este homem é criado e através do barro modelado. Isto é, para mostrar como que ele é nas mãos de Deus. E soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. Então, nós vemos aqui a palavra ruar, que é vento, sopro, fôlego, mas é claro, está falando a respeito da junção de duas etapas, duas partes que compõem o ser homem. O ser humano é o pó da terra e depois uma parte imaterial, que é chamado de sopro, ou alma, ou espírito. Não é simplesmente o vento que sai do nariz, senão quando você respirasse ou expirasse, você estaria respirando parte de sua alma, como eu já expliquei anteriormente. Então, é o fôlego de vida. É claro que também vemos a palavra nepesh, para a alma, mas aqui não é soprado com esta palavra. Por que não é soprado então com o nepesh, com a alma, e sim com a palavra ruar? Inclusive, essa palavra é traduzida na Septuaginta por pneuma. Então, a ideia é mostrar que há uma parte física e uma parte imaterial. É claro que nós sabemos que o vento, tá, é o ar em movimento, e o ar é matéria, né? O vento tem peso, tem pressão. Você pode sentir o vento. Mas o que ele está querendo mostrar ao simples ouvinte de sua época, que é uma parte visível e uma parte invisível, tá bom? Então, como vimos, mas também o homem, para ser gerado, é preciso de auxílio. Então você tem seus ancestrais, você não veio do nada, tá? Adão veio da junção do barro e do fôlego de vida, mas você vem através de uma descendência, uma geração, ancestrais, né? Uma ascendência. Então, o ser humano também depende de elementos químicos e físicos em sua própria constituição.
cálcio para os ossos, os dentes, tá? Cálcio faz parte dos minerais. Então, na sua constituição, você tem minerais no seu corpo. Ferro, ele é um minério. Você tem ferro no seu corpo também, tá? No seu sangue. Ácidos para manutenção da sua vida biológica, proteínas para manutenção do sistema muscular, oxigênio, tá? Que é encontrado na atmosfera, mas também encontrado no seu sangue. Então veja, você depende de elementos químicos e físicos para continuar a sua subsistência, para ter uma subsistência. Deus não precisa de nada disso. É notório que até aqui estamos nos referindo ao fato de que sua vida completa é decretada, criada, possibilitada e mantida por Deus em todos os aspectos. Diz o texto de Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tem versões que dizem, pois nele nós vivemos, respiramos e existimos. Nos manuscritos mais usados, a palavra é movemos mesmo, tá? Não é respiramos. Então, quando nós usamos o manuscrito da quarta edição revisada, tá? Aqui da Kurt Aland. Então vejamos. Nós conseguimos. Entogarzomen kai kinumeta kaiasmen. Então, porque nele zomen vivemos, kai kinumeta nos movemos, kaiasmen e existimos. Então, geralmente é usada a palavra nos movemos e não respiramos em vários manuscritos. Então seguimos esta compreensão também. Mas o fato de respirar também é por conta da manutenção divina. Deus também, ele é responsável pela nossa respiração. Jó diz que, o Salmo diz que se Deus corta a respiração, todos os seres morrem e voltam ao seu pó, mostrando o controle de Deus sobre todas as vidas. Só Ele tem autonomia para continuar existindo sem dependência de nada. Continuando, aqui brilha as doutrinas da imanência. Depois vocês vejam sobre imanência, onde Deus ele está presente na criação sem se misturar com ela. Não é como nas religiões asiáticas, onde o Deus que eles pregam se apresenta nos seres, e é por isso que você não pode matar tais animais ou cortar tais árvores, porque você tem para aquela religião você tem a essência divina naqueles elementos. Então não é assim, Deus está presente de fato em todas as coisas, mas Ele não se mistura com as coisas que Ele criou. Então, aqui brilha a soberania absoluta e a bondade divina, mas também a doutrina da insuficiência humana para manter sua própria existência. Continuando, temos textos aqui que vão nos lembrar. Gênesis 1:26. Você que está com a Bíblia, por favor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem foi criado por Deus. Lembrando o primeiro ponto, o homem é um ser dependente e precisa ser criado por um Deus autônomo. Gênesis 2:7 já lemos. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó
tornarás. Em outras palavras, novamente a palavra ligada ao pó fino, à terra. Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Novamente o homem sendo criado. Salmo 139, um detalhe sobre a formação do homem. Não é aula de antropologia, é bíblica, mas nós estamos ainda citando como o homem é dependente em relação a Deus, tá? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Um texto maravilhoso, que destrói o ego do ser humano de que ele pode fazer alguma coisa em relação a Deus. Assim afirmamos que nem o homem e nenhuma criatura física ou mesmo espiritual pode ser autoexistente. Retornando a esta virtude quanto ao ser de Deus, os reformadores preferiram usar o termo independentia para designar este atributo divino, que denota tanto independência no modo de ser e existir, como também em tudo que podemos conceber, inclusive em suas vontades e decisões. As decisões de Deus não são tomadas de acordo com as circunstâncias deste mundo de pecado, nem com o mundo anterior. E isto é muitas vezes refutado por alguns teólogos que acham que na queda Deus teve que dar um jeito em refazer o mundo, citando ali os textos de Gênesis, tá? no capítulo 1, onde há aquela teoria da recriação do mundo. Então, de pronto, eu já anuncio para você que não houve duas criações de mundo. E aproveitando para falar a respeito desses aparecimentos de luzes lá em New Jersey e outros estados dos Estados Unidos, na Rússia e agora no Brasil, luzes misteriosas no céu. Então também não houve criação de um outro mundo criado por Deus, tá bom? Só deste mundo. Os outros mundos existem, mas não são habitados, tá bom? Pode existir até uma bactéria lá, mas ser humano não tem nenhum ser inteligente, tá bom? Então Deus não é guiado por decisões dos homens, e Ele também nem entra em ação para consertar as decisões dos homens. Olha Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então algumas pessoas dizem que este versículo resume toda a criação de um mundo perfeito, de um universo perfeito, que foi destruído pela rebelião do diabo. Na visão dessas pessoas, tá? Não foi assim. Eles dizem que há uma separação entre Gênesis 1 e 2. Aí o verso 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pastor, mas como é que você diz que não houve uma recriação? Muitos pastores aí famosos, Edir Macedo, R.R. Soares, famosos para a mídia, né? Dizem que houve uma recriação. É muito simples. Se você ler a Bíblia, 99% das suas dúvidas vão acabar. Você vai ter muita dúvida ainda a respeito de trindade, que é verdade, é bíblico, a respeito de salvação, de existência de céu e inferno. Você vai falar como é que é, porque não tem pormenores, tá? Mas você vai saber que a Bíblia não diz que houve isso. Não há isso. A Bíblia não dá informação e diz que não
Jesus nunca fala sobre isso, que houve duas criações, nem os apóstolos, nem os profetas, tá bom? Então, a Bíblia não diz que houve duas criações. Isso são conjecturas errôneas a respeito do texto. Isaías 40:13. Olha esse texto a respeito da autonomia de Deus. Como Deus precisa apenas de si mesmo para existir. Isaías 40:13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que se lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou a sabedoria? E lhe mostrou o caminho do entendimento? Isto é, Deus não precisa de conselheiro. Quem foi aconselhá-lo na criação do cosmos? Tá? Temos também uma passagem maravilhosa no livro de Jó. Olha que maravilha! Já na apresentação do Senhor a Jó, depois de todo o sofrimento, capítulo 38, ele diz assim, verso 4: Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Em outras palavras, quando eu criei o ser humano, tinha alguém comigo? Não tinha ninguém. Deus não precisou criar o mundo para o ser humano, por causa do capricho do ser humano. Ele criou por livre vontade. Ele podia criar um mundo sem ninguém, só com os animais, mas graciosamente colocou o ser humano no mundo. O fato de Deus ser autoexistente denota que ele jamais deixará de existir e ser quem ele é. Nós também entendemos que, tendo o Deus Supremo esta forma de ser e existir, também consegue ser doador de algo que tão somente ele possui, que é a autonomia por excelência. Então ele confere aos homens autonomia, mas não para criar e viver por si mesmo, mas sim para fazer coisas do dia a dia. E é claro, nele nós nos movemos, nós vivemos, nos movemos e existimos. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que sou, me enviou a vós outros. Então Deus é o único que pode dizer: aquele que existe por si mesmo me enviou até vocês. Parece uma mensagem sem sentido para os desapercebidos, mas Deus está mostrando não uma forma arrogante de falar, porque ele realmente é quem ele é. Ele existe por si mesmo. Ele não está sendo nem um pouco arrogante. Deus não pode ser arrogante. Deus não tem pecados, mas está sendo verdadeiro. Aquele que existe por si mesmo vai acompanhar vocês. Isso já é um alento para o coração do crente. O coração do ímpio, nenhuma verdade acalenta o coração do ímpio a respeito de Deus, mas para o crente ele fica sossegado, confortado. Salmo 94:9. O que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou os olhos, será que não enxerga? Isto é, olha novamente a presença de Deus confortando o coração do crente. Olha, você está orando, imagina que não tem ninguém escutando. Você está sofrendo, passando necessidades, e acha que não tem ninguém vendo, passando injustiças, e acha que ninguém está vendo. Será que eu que fiz os ouvidos não estou ouvindo? Se eu fiz os ouvidos, e eu fiz os olhos, então eu vejo mais que todos vocês, e eu ouço mais que todos vocês. Então Deus acompanha o crente, o sofrimento do crente de perto, e não só acompanha. Paulo fala que ele dá manutenção. Quando ele está numa de suas prisões, ele diz: todos da Ásia me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Assistiu aqui não é ficou vendo pela janela, olha quanto sofrimento. Assistiu ali, deu assistência e me revestiu de forças. Paulo está se referindo a um texto em que Jesus aparece para ele na cela, e para aparecer naquela cela, Jesus teria que estar agachado. Paulo estava preso com os pés no tronco e as mãos para cima, nas algemas, e para falar com ele, se aparecer em forma humana, Jesus tem que ficar na mesma posição.
é o Deus que tem misericórdia. Misericórdia é colocar o coração na sua miséria, se condoer por sua situação, como se fosse ele mesmo. Então Paulo diz que Jesus o revestiu de forças, como um manto no frio. Então Deus não precisa de ninguém, mas ele reveste os seus servos, ele auxilia seus servos. Mais um texto, Isaías 40:18. Com quem comparareis a Deus, ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então não tem comparativos. Nós vamos ver numa aula, Deus é um ser solitário, porque Deus não tem nenhum igual, não tem ser igual a ele, ele é o único do universo. Todos os seres encontram iguais, o homem encontra um semelhante, e assim também os cardumes no mar, e os bandos de pássaros e os animais encontram semelhantes. Deus não tem nenhum semelhante. Então Deus é um ser autônomo, e é o único que é autônomo. Atos 7:48. Entretanto, Paulo explicando lá aos atenienses: não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, né? O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Em que casa me edificareis? Perdão, Estevão, né? Troquei o texto aqui. Então, que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Verso 50. Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Então Jerusalém tinha templos com pedras lavradas fora da cidade, mas Deus não habita no templo. Ele não cabe dentro de um templo. Era uma presença simbólica, real, mas simbólica, como no caso da ceia, tá? Então Atos 17, agora o nosso texto, 17, 24 e 25. Agora é Paulo, tá? Ali era a exposição, a outra exposição. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então Deus não é somente o doador da vida, mas o próprio movimento de respirar e expirar é mantido pelo poder divino. O Senhor Jesus ensina sobre isso. Ele diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um só côvado ao curso de sua caminhada? Um côvado são 47 centímetros, 45 centímetros, depende da pesquisa, né? Mas comumente 47 centímetros, que é a largura de um passo, que é a extensão de um passo, aliás, extensão de um passo. Então Jesus fala: quem de vocês pode dar um passo a mais, sem que Deus permita? Então lembra uma história que eu fui pastor no interior de um estado, já na Amazônia legal, e um fazendeiro estava caminhando para a cidade para vender queijo, ele com um carrinho de mão. Ele tinha uma fazenda assim, milhares de cabeças de gado, mas não tinha carro. E eu passei por ele, estava indo contra a sua direção, ele nos cumprimentou, e quando eu voltei da cidade vizinha, que eu ia tratar dos negócios lá, fiquei sabendo que aquele fazendeiro tinha morrido alguns metros depois. Então você não consegue completar a sua caminhada se Deus não permitir. Por isso a importância nós vivermos a dependência extremamente dependente de Deus. Então, ele nos dá vida, respiração e tudo mais. Em seu livro Deus é Soberano, tratando o assunto de soberania divina, Arthur W. Pink afirma: afirmamos que Deus não está sujeito a nenhuma regra ou lei fora de sua própria vontade e natureza, e que ele é a sua própria lei, não tendo qualquer obrigação de prestar contas de seus atos a quem quer que seja. Está lá no livro do Dr. Arthur W. Pink, Deus é Soberano.
Você pode encontrar em ótimas editoras aí. Vale a pena ler. Não pode ir para a glória sem ter lido esse livro, tá? Nem a Bíblia, nem esse livro. Ora, e o que a soberania de Deus é sem independência e autonomia? Então, nos apropriamos dessa frase do Dr. Pink para falar a respeito de autonomia. Deus não tem que prestar conta a ninguém, mas Ele pede contas a todos os seres. A todos os seres. Portanto, Deus que vos apresentamos pode ser um novo Deus, a qual, para muitos evangélicos, é o Deus desconhecido, que tem autonomia absoluta sobre si mesmo e soberania sobre sua criação e suas decisões. Muitas vezes o povo evangélico de hoje, muito fraco em conhecimento de Bíblia, e que talvez nem suporte um sermão de verdade, de muitos púlpitos fracos, e que pastores que abandonaram a pregação genuína para falar apenas de bênçãos e dinheiro. O negócio é tão absurdo que, se você não falar para a pessoa hoje que Deus vai colocar dinheiro na conta dela, que o anjo vai colocar dinheiro na conta, ela já acha que sua igreja não tem poder. Trocaram o Deus da verdade por um Deus de mentiras. Só os profetas fazem isso constantemente. Continuando, o Deus que nós pregamos é um Deus que tem autonomia absoluta sobre si e sobre todos. Ele tem o poder sobre todos. Ele não toma decisões de acordo com a necessidade de responder a alguém, mas de acordo com o seu decreto sábio, santo e eterno. Ele é um Deus sem corpo, como nós vimos anteriormente. Esse Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, como nós vimos em Atos 17, 25. E uma apropriada explicação para este ponto é definida pelo documento de fé, chamado de a Confissão de Fé de Westminster, um documento elaborado na Inglaterra do século de 1645. Nesse documento, fala sobre a Escritura Sagrada, sobre o que é a fé cristã, e diz sobre Deus: Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade. Isso significa, meus amados, que Deus tem essa forma de existir, onde não precisa de nada, mas graciosamente Ele criou o mundo e colocou no mundo tudo que é necessário à vida e à existência, as leis gravitacionais no universo todo, em todo o cosmos, e na criação toda espécie de animais e plantas que serão úteis para a manutenção da vida do homem, que precisa ser mantida por algo externo, e também mantém o homem fisicamente e espiritualmente. É esse Deus que nós pregamos. E se não for absoluto, não tiver autonomia absoluta também, ele não pode ser Deus, porque Deus não pode depender de nada. Se Deus dependesse do ar ou de outra coisa, a coisa ou o fenômeno qual ele depende seria maior que ele. O Deus das Escrituras não depende de nada nem de ninguém. Não depende nem para existência, nem para a felicidade. Não precisa ser completado com nada. É esse Deus que nós ensinamos. E o que essa aula tem a ver conosco, com você? Confie em Deus. Você é um ser criado, como nós falamos. Você sabe disso. Dependente. Deus é um ser autônomo, absoluto e independente. E Ele quer ser buscado por você. Ele quer ser buscado nas decisões que você toma, que você vai tomar. Decisões simples da vida e decisões difíceis da vida. Momentos de injustiça, momentos de desespero, momentos de desânimo. Busque esse Deus que tem existência autônoma e própria. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é o doador de toda a vida e toda a felicidade. Nele,
Então busque, ame-o e sirva-o. Ele se revela em Jesus Cristo, que é o Deus Filho Salvador, Pai, Filho e Espírito Santo, de que ser buscado por você e por sua família. Deus te abençoe, que esta aula possa contribuir com o seu crescimento espiritual. Mande para algumas pessoas, se você gostou, compartilhe esse texto e não se esqueça que nós temos mais aulas a seguir. Muito obrigado, fiquem com Deus.